O Pantera foi chamado de o melhor tanque alemão da Segunda Guerra Mundial e algumas pessoas até sugeriram que ele foi o melhor tanque geral naquela época. No entanto, o Pantera se tornou o assunto de uma ficção desproporcional à sua real eficácia como arma de guerra. O meu nome é Claudinei e hoje vou contar a história e avaliar o quão bom esse icônico tanque alemão realmente era. O projeto de um tanque médio para substituir o Panzer III e o IV começou em 1938. No entanto, os sucessos militares alemães em 1940 levaram à paralisação do projeto. Afinal, se a Alemanha estava vencendo tão facilmente com os tanques existentes, qual era o sentido de gastar tempo e recursos na produção de um modelo completamente novo? Essa complacência foi destruída em meados de 1941, quando a Alemanha invadiu a União Soviética e encontrou o T-34 pela primeira vez. E de repente, a Wehrmacht precisava urgentemente de um tanque médio com boa mobilidade, blindagem e poder de fogo. E um projeto completamente novo foi iniciado, levando em conta as lições aprendidas com o estudo do T-34. A Daimler-Benz e a MAN apresentaram projetos para o novo tanque em janeiro de 1942. O projeto da Daimler-Benz apresentava blindagem inclinada, um motor a diesel e uma torre dianteira muito parecida com o T-34. O projeto da MAN também apresentava blindagem inclinada, mas tinha uma torre central mais convencional e um motor a gasolina. O Führer aparentemente favoreceu o projeto da Daimler-Benz, no entanto, havia uma necessidade urgente de colocar o novo tanque alemão em produção e o projeto da MAN incluía uma torre que já havia sido projetada pela Rheinmetall Borsig. O projeto e a criação de uma torre completamente nova para o projeto da Daimler-Benz inevitavelmente levaria mais tempo. Então, em maio de 1942, o projeto MAN foi aprovado para a produção. O projeto da MAN apresentava blindagem frontal inclinada e o motor a gasolina Maybach V12 acionando as rodas dentadas dianteiras. E a suspensão era fornecida por eixos de barra de torção. Para encaixar 8 eixos em cada lado, as 16 rodas de aço com aro de borracha do tanque em cada lado foram intercaladas. E isso resultou em uma distribuição uniforme de peso e baixa pressão no solo. Este sistema, chamado rolo de esteira, havia sido usado anteriormente em vários veículos semi-lagartas alemães. E um projeto muito semelhante havia sido desenvolvido para o tanque Tigre, que também estava prestes a entrar em produção. A torre, com deslocamento hidráulico do projeto MAN, continha um canhão principal KWK-42L70 de 75 mm. Uma arma que havia sido originalmente projetada para o tanque Tigre antes de ser redesenhada para o KWK-36 de 88 mm. E esta arma foi projetada principalmente como uma destruidora de tanques, porque ela tinha uma velocidade de saída muito alta e era capaz de penetrar 150 mm de blindagem ao alcance de 1 km. O alcance efetivo desta arma era de até 1,5 km e era equipado com uma mira binocular TZF-12. O novo tanque foi pensado para ser mais rápido e mais manobrável que o Tigre, e seu nome foi escolhido para refletir essa maior agilidade. No entanto, o Führer, como ele fazia com tanta frequência, começou a interferir assim que o projeto foi aprovado para a produção em série. Entre outras coisas, ele insistiu que a espessura de blindagem frontal fosse aumentada. Isso levou ao projeto final ser significativamente mais pesado do que o pretendido originalmente. O projeto inicial era para ser um tanque de 30 a 35 toneladas, mas os Panteras de produção estavam mais próximos de 50 toneladas, que é o peso do projeto original do Tigre.
O Pantera foi projetado para uma tripulação de 5 homens. O motorista, o operador de rádio, que também faz a função de atirar com a metralhadora, o carregador, artilheiro e o comandante. A torre era provida de uma base que girava com ela, era bem apertada e o carregador, em particular, era forçado a se agachar desconfortavelmente. E durante 1942, a necessidade alemã por um novo tanque tornou-se ainda mais urgente. O avanço em direção às montanhas do Cáucaso havia estagnado. E no final do ano, o 6º Exército Alemão, que estava preso em Stalingrado, estava em apuros. E planos já estavam sendo feitos para uma nova ofensiva massiva no verão de 1943, e era fundamental que o novo tanque estivesse disponível até então. A produção do Pantera começou em dezembro de 1942 na principal fábrica da MAN em Nuremberg e em outros locais. E isso representa uma conquista impressionante, apenas 7 meses de aprovação do projeto até os primeiros tanques serem montados na linha de produção. E como a maioria dos tanques alemães da Segunda Guerra Mundial, os diferentes modelos do Pantera eram identificados pela letra de versão. Normalmente, a primeira versão de qualquer novo tanque era identificado como A, mas a primeira versão de produção do Pantera era por algum motivo identificada como D, e os primeiros exemplares dessa versão saíram na linha de produção da MAN em janeiro de 1943 e cerca de 900 foram produzidos. Em agosto de 1943, o modelo melhorado do Pantera estava em produção, designado como A. Isso incluía uma série de mudanças de detalhes na torre e um aumento de espessura de blindagem em várias áreas. Alguns modelos D e todos os modelos A também foram equipados com o motor Maybach melhorado, aumentando a potência de 650 para 700 cavalos de potência. A produção do modelo A continuou até maio de 1944 e um total de pouco mais de 2.000 foram entregues. E a versão final do Pantera foi o G, que começou a ser produzido em março de 1944. Esta versão introduziu uma série de mudanças de detalhes, com um novo chassi e uma distribuição diferente de blindagem. A blindagem lateral foi aumentada em espessura e, para evitar o aumento de peso total do tanque, a blindagem em outras áreas, como as placas dianteiras e a blindagem abaixo, foram reduzidas. A produção desta versão continuou até o fim da guerra e cerca de 3.000 foram produzidas. Como qualquer sistema de armas, o projeto do Pantera foi uma tentativa de equilibrar os requisitos de combate com considerações práticas. O canhão principal, KWK-42, por exemplo, era uma das armas anti-blindagens mais eficazes carregadas por um tanque na Segunda Guerra Mundial. Mas também tinham desvantagens significativas. Seu comprimento de mais de 5 metros, por exemplo, o tornava difícil de manejar em combates de rua e em terrenos difíceis. Tinha uma velocidade de saída muito alta e fez do canhão KWK-42 um potente destruidor de tanques. Mas isso também significava que os projéteis tinham que ser especialmente reforçados. Isso não era um problema com projéteis perfurantes, mas limitava severamente o volume de explosivos e projéteis HE. A explosão do canhão principal também foi severo e provavelmente causou ferimentos e infantaria amiga próximo ao tanque quando disparado. E a fraqueza do Pantera na função de apoio à infantaria significava que um grande número de Panzer III e IV que ele pretendia substituir ainda precisavam ser produzidos. Além disso, como o KWK-42 tinha que usar um projétil totalmente diferente de qualquer outro projétil de 75 mm usado pelas forças alemãs, a logística difícil se tornou ainda mais complicada. Mesmo como uma arma antitanque brutal, o canhão principal do Pantera tinha uma falha fundamental.
O artilheiro estava equipado apenas com uma mira binocular telescópica. Isso era muito eficaz quando o alvo era localizado, mas a localização inicial era um problema. E na maioria dos tanques aliados e soviéticos da época, o artilheiro tinha duas miras, uma panorâmica e uma mira telescópica. E isso era muito importante durante a transferência do comandante, cuja função era identificar alvos para o artilheiro, cuja função era encontrar e atacar esses alvos. E em uma situação tanque versus tanque, disparar o primeiro tiro é crítico, e esse problema nunca foi totalmente resolvido no Pantera. As rodas de estrada intercaladas eram propensas a ficarem obstruídas com lama e detritos, e até mesmo congelar completamente nos rigorosos infernos russos. E surpreendentemente, seu peso não prejudicou sua velocidade. Quando pressionado, um Pantera podia atingir 47 km/h. E como resultado, a velocidade, o canhão e a blindagem o tornaram um tanque inimigo formidável. O único comandante de tanque alemão, Ernst Bachmann, conseguiu 80 bytes com o Pantera durante a guerra. O tanque foi usado pela primeira vez em 1943 em Kursk. Ele suplantou o tanque Tigre, que tinha sido o tanque principal dos alemães até aquele ponto. Após sua estreia bem-sucedida, os Panteras eram uma visão comum durante o conflito, e 400 Panteras também estiveram envolvidos na Batalha das Ardenas no final de 1944 e início de 1945 na Bélgica, França e Luxemburgo. O Pantera foi uma arma tão bem sucedida que um total de 6.000 deles foram fabricados durante a guerra. E, surpreendentemente, mais 9 foram feitos pelos britânicos, começando em 1945, que queriam entender o que estavam combatendo. E 2 deles ainda estão em propriedade do exército britânico e estão operacionais até hoje. E outros Panteras estão em exposição em museus ao redor do mundo.